Uma das maiores séries cinematográficas de todos os tempos, os filmes do Agente Secreto 007 ajudaram a moldar diferentes gerações ligadas pelo cinema de ação. O nosso objetivo ao longo dos próximos 2 vídeos é justamente fazer esse exercício de listar o melhor modo de assistir esses filmes, considerando aí toda a longevidade que a série cinematográfica tem de cerca de 64 anos, num conjunto total de 24 filmes. Bom, a gente começa a nossa relação falando sobre o começo de tudo, né? O primeiro filme que a gente destacaria seria 007 Contra o Satânico Dr. No, filme de 1962, dirigido aí pelo Terence Young. É, de fato, o começo de tudo, mas a gente não vem aqui destacar esse filme unicamente por ele ser o primeiro filme da série cinematográfica. Ele é icônico por isso, mas ele é um filme que, se a gente for considerar todos aqueles trabalhos feitos pelo Sean Connery como 007, a gente teria ele como essa espécie de pedra angular, porque foi nesse filme onde todas as bases da franquia como um todo foram alicerçadas, né? Muitas pessoas, inclusive eu também, partilho da opinião de que, por exemplo, se a gente for considerar os filmes feitos pelo Sean Connery, como 007, o Goldfinger, de 1964, é o mais bem acabado. Mas todos os alicerces, né, todas as bases, todos os elementos que constituem a natureza, né, e o universo daquilo que o 007 é para o cinema de ação, foi estabelecido ali. Uma outra questão que eu destacaria em relação ao Dr. No é o fato de ele ser um filme que ele tem um certo ritmo mais lento, na comparação com os filmes de espionagem, mesmo ali do início da década de 70 e início da década de 60, tinham, né? Ou mesmo em relação aos outros subgêneros da ação que iam se assumir como determinadas características ao longo da segunda metade do século XX, né? Quando eu falo em relação ao ritmo lento, eu não estou nem falando em relação ao fato de as coisas demorarem muito para acontecer. Elas até obedecem essa lógica, mas eu digo muito mais na questão de ele ser um filme que ele não tem pressa para estabelecer determinadas questões do arco narrativo, por exemplo. O próprio Agente 007, ele demora muito para aparecer, assim, tem todo um prólogo, mas ele só aparece, eu acho que com quase cerca de 10 minutos que o filme já começou, o que é muito interessante, porque existe essa espécie de subtexto, né, que fica subentendido sobre quem seria aquele herói, né? A própria figura do vilão em si, né, desse cientista, o Dr. No, ele é uma figura que ele demora muito para aparecer no filme, né? Quando ele vem surgir, já por volta de 1h30 de rodagem, né? Então, assim, o filme tem 1h50 no total, então o vilão ele aparece em tempo de tela com cerca de 25 minutos apenas, mas é muito impressionante como que com um tempo tão reduzido, essa figura, né, que é esse antagonista, ele marca uma presença muito forte e que foi muito determinante, né, para os próximos vilões que iriam aparecer ao longo da série cinematográfica também. Fazendo uma pausa breve no vídeo, eu queria aproveitar para te fazer um convite, né? Se você está chegando agora e ainda não é inscrito no canal, vai lá na nossa home, né? Faz a sua inscrição, deixa o seu like e compartilha os outros vídeos que a gente tenha feito também, porque isso ajuda a engrandecer o nosso trabalho e dar aquela corda para a gente continuar seguindo fazendo vídeos sobre cinema. Com o final da primeira parte da era Sean Connery, em 1969, a gente tem um lançamento do A Serviço Secreto de Sua Majestade, o primeiro e único filme estrelado aí pelo George Lazenby, né? O Lazenby foi dirigido aí pelo Peter Hunt, nesse que eu considero de fato um dos melhores filmes, né, de toda a franquia, porque é uma obra assim que ela tem muitas singularidades, né? Eu acho que a mais marcante para mim é o fato de que o 007 que foi pensado pelo Lazenby dentro desse filme é um 007 assim que é muito diferente de todos os outros que a gente viu ao longo dos 26 filmes, né, que compõem a série cinematográfica. Quando eu vou falar em relação às particularidades desse Bond, é muito marcante para mim o fato de ele ser um 007
que é muito diferente de todos os outros que a gente viu até então, porque esse é um 007 que ele é uma espécie de bom moço até assim, né? Diferentemente do Connery, por exemplo, o 007 do Lazenby, ele é um cara que ele tem determinados princípios, assim, né? Ele tem essa coisa de estar ali no espectro de muitas mulheres, por exemplo, a própria narrativa coloca isso, mas ele é uma figura monogâmica, por exemplo, né? E isso é interessante porque a forma como esse filme termina, que é uma forma assim bem trágica e surpreendente, fala muito dessa característica única desse personagem, né? Eu acho que a forma como essa história desse filme se conclui, em termos de dramaticidade, assim, só chega perto do que a gente vai ver mais lá na frente, no ano de 2006, com o Cassino Royale. Eu não vou dar nenhum spoiler aqui para quem não assistiu ainda o filme, mas fica a dica, assim, de que se a gente tem 6 007 definitivos, esse feito pelo George Lazenby e dirigido pelo Peter Hunt é de fato um desses filmes que entra dentro desse cânone. Saindo do ano de 1969, a gente iniciaria aí a era Roger Moore, né, que se estendeu de 1973 até 1985. Mas se eu tivesse que destacar um filme dessa era do Moore, eu destacaria O Espião que Me Amava. Esse é definitivamente para mim um dos melhores bondes já feito assim, e o melhor bonde da era Moore, porque ele é um trabalho bem mais sóbrio, né? Se a gente for colocar esse filme em perspectiva com os outros que já tinham sido feitos, né? Ele trabalha determinados elementos que a gente tinha visto em outros filmes, como por exemplo os usos dos gadgets, né? Que são as armas, né? Os carros. Nesse filme tem um carro que ele é um carro anfíbio, né? Tipo, é uma coisa assim bem esdrúxula, mas que a narrativa ela é tão sóbria, que mesmo quando esse elemento aparece, ele não é estabelecido como se fosse uma coisa galhofosa, né, espalhafatosa, assim, não é uma piada. Surge como um elemento que é essencial para aquilo que o personagem precisaria fazer em determinada situação, por exemplo. Quando eu vou falar em relação ao valor desse filme, né, a gente vai conversar, por exemplo, sobre o fato de que ele é um filme muito canônico, porque ele estabeleceu determinados elementos, né, determinados preceitos que foram determinantes, assim, para outros filmes dentro da série cinematográfica, quanto para outros filmes de ação que foram feitos a posteriori, como, por exemplo, se a gente for pensar alguns filmes da franquia do John Wick, por exemplo. Isso faz a gente acreditar, de fato, que a era dos filmes do Roger Moore foi uma das mais marcantes da franquia, em função de a gente ter realmente excelentes filmes, assim, como Viva e Deixe Morrer, O Homem com a Pistola de Ouro, e outros até medianos, como Octopussy ou Na Mira dos Assassinos, mas que ainda assim constrói essa espécie de ambiência, né, de linha do tempo filmográfica, que coloca a franquia do 007 como uma das mais definitivas do cinema de ação da nossa época. Ao todo a gente vai falar sobre 6 filmes, nós já abordamos os 3 primeiros, mas a nossa conversa continua no próximo vídeo, quando a gente vai abordar outras 3 obras que foram seminais e basilares para estabelecer aquilo que o 007 significa para a cultura pop e para a cultura cinematográfica como um todo. Vou ficando por aqui, até a próxima!